Olá! Hoje nós veremos a 21ª aula do curso de Arquitetura e Projeto de Sistemas 2. Essa aula de hoje é sobre estilos arquiteturais para a web. Na aula anterior a gente viu arquitetura web e a gente viu no lado servidor que existem várias formas de se configurar através de camadas a arquitetura web. Na aula de hoje a gente vai se preocupar em quanto da responsabilidade de apresentação dos dados a gente vai deixar na camada de apresentação ou a gente vai jogar para o cliente propriamente dito. Então é como se fosse uma análise do ponto de vista do cliente, o que a gente deve colocar no cliente. Para a gente fazer essa análise a gente vai ver vários estilos arquiteturais para a web. Então nessa aula de hoje a gente vai passar por 5 estilos arquiteturais e no final vai apresentar um cenário que tenta mostrar a utilidade desses estilos arquiteturais. Bom, então uma arquitetura típica de internet, como a gente já viu na aula anterior, ela divide a aplicação em dois níveis, o nível cliente e o nível servidor. Dentro do nível servidor a gente tem outras divisões, se a gente estiver seguindo um estilo camadas, onde a gente tem uma camada de apresentação, que nessa nossa figura é o servidor web, uma camada de aplicação, que nessa nossa figura é o servidor de aplicação, e uma camada de armazenamento, que na nossa figura é o servidor de banco de dados. E no lado cliente a gente tem o navegador. Só que o mais importante da aula de hoje é a gente observar essas várias caixinhas coloridas que estão dentro de cada uma das camadas. Basicamente, se a gente analisar do ponto de vista do cliente, a gente pode ter desde um HTML puro sendo utilizado no cliente até scripts e componentes. E o quanto que a gente vai colocar no lado do cliente é exatamente o objetivo da discussão da aula de hoje. Como eu disse anteriormente, a gente tem diversos estilos arquiteturais para fazer aplicações para a web, e esses estilos que vão ser discutidos na aula de hoje são o Thin Client, que é um cliente leve, um cliente fino. A ideia do cliente leve é ter só HTML sendo utilizado na página do cliente, então o que chega para o cliente é só HTML padrão, de forma que qualquer browser consiga processar. Um segundo estilo é o Scripted Client, que é um cliente que tem, além do HTML, scripts. Então a gente aceita, por exemplo, JavaScript ser enviado junto com HTML para o cliente. O terceiro estilo é o Ajax. Ajax está ficando bem popular hoje em dia. A gente tem aplicações como o Gmail, que utiliza o Ajax, a gente tem o Google Maps, tem várias aplicações hoje em dia que estão utilizando o Ajax, que é uma forma assíncrona de comunicação entre o cliente e o servidor. Além disso, a gente tem o Thick Client, que é um cliente pesado, um cliente grosso, onde a gente coloca, além dos scripts, alguns componentes que vão fazer processamento do lado do cliente. E, finalmente, o Web Delivery, que a gente está olhando para a internet como meio de comunicação, e a gente tem no lado do cliente praticamente uma aplicação inteira. Bom, o primeiro estilo é o Thin Client. A ideia do estilo Thin Client é a gente ter um cliente bastante leve. Então, basicamente, quando a gente acessa um site que vem uma página HTML sem nenhuma automação, possivelmente esse site está seguindo o Thin Client. A ideia é aquele HTML ser o mais padrão possível e poder ser usado em qualquer tipo de browser. Então, por essa razão, esse é um estilo bem próprio para a internet. Na internet, quando a gente coloca um site no ar, a gente não consegue prever qual é a aplicação cliente, o browser cliente que vai acessar o nosso site. Então pode ter uma pessoa rodando Internet Explorer, pode ter uma pessoa rodando Firefox, uma outra pessoa rodando Safari, Opera e assim por diante. Então, como a gente não tem previsão de qual é o browser que vai acessar o nosso site, quanto mais padrão for o site, maior vai ser o nosso público-alvo. A gente vai conseguir atender a mais pessoas. Reparem que o que a gente está discutindo aqui não tem nada a ver com utilizar ou não um JSP do lado do servidor. O importante é, se a gente utilizar um JSP do lado do servidor, a saída do JSP é um HTML padrão. Se for um HTML padrão, sem nenhum script, sem nenhum componente, a gente está adotando esse estilo Thin Client. Então a ideia do estilo Thin Client é tentar ser o mais padrão possível, tentar atender ao maior número possível de pessoas. Ele acaba sendo um estilo interessante quando a gente faz um site que é para atender um grande público e um público diversificado. As vantagens que a gente encontra nesse estilo, primeiro, a independência total da plataforma e do navegador. Como ele segue HTML à risca, não tem nada extra ao HTML, qualquer navegador vai ser capaz de mostrar essa página. Seja um navegador bem recente, bem
elaborado, seja um navegador bem simples, o que ele faz basicamente é mostrar uma página básica de HTML. Além disso, a gente deixa toda a lógica de negócio no lado do servidor. Como não tem nenhum processamento no lado do cliente, é basicamente mostrar um HTML, todo o processamento está centralizado no lado do servidor, o que facilita a manutenção. As limitações, as desvantagens que a gente tem é, primeiro, a própria interface com o usuário. O HTML tem uma interface limitada com o usuário, então ele tende a ser uma página meio feia, uma página que não dá recursos ao design para fazer uma estruturação mais elaborada. E, além disso, o número de transações com o servidor tende a ser grande. Por quê? Porque como não tem nenhuma automação do lado do cliente, cada vez que a gente precisar de uma informação extra, a gente vai ter que ir até o servidor, pegar essa informação e voltar para o cliente, trocando a página inteira do cliente. É como se cada vez que a gente estivesse fazendo um pequeno processamento, que tivesse que mexer em uma pequena parte da página, a gente fosse obrigado a trocar a página inteira no lado do cliente. E aqui tem uma figurinha do Thin Client, a gente tem no lado do cliente só no HTML, no lado do servidor a gente pode ter todos os outros elementos que a gente já discutiu na aula 20 sobre arquitetura web, e a gente se comunica entre o cliente e o servidor utilizando o HTTP ou HTTPS, que é o SSL sobre o HTTP, o que dá aquele cadeadinho fechado no browser para a gente e dá uma camada de segurança para transações web. Então é a arquitetura mais simples que tem, só que ela tem aquelas desvantagens que a gente já discutiu. Bom, a segunda arquitetura é o Scripted Client. Ela é uma extensão da primeira, só que ela aceita scripts no lado do servidor. Então o que a gente vai ter no lado do servidor? Além de ter um HTML, a gente vai ter um conjunto de scripts, normalmente com uma linguagem tipo JavaScript, que automatiza algumas funções na nossa página. Então, enquanto no outro caso, toda vez que eu seleciono algum elemento e quero que esse elemento seja processado, eu tenho que apertar um botão para avisar o sistema que esse elemento foi selecionado. No Scripted Client, a gente pode, ao selecionar o elemento, automaticamente o sistema fazer o processamento. Porque a gente tem scripts, a gente consegue fazer algum nível de processamento no lado cliente. Então, as vantagens que a gente encontra, primeiro, o número de transações com o servidor é reduzido, porque a gente não precisa mais ir para o servidor, por exemplo, para validar um dado e receber a resposta que aquele dado está errado. Por exemplo, a gente pediu para o cliente preencher o telefone, e ele preenche usando letras. Na hora que ele tentar enviar isso para o servidor, o próprio script pode analisar esse campo e falar, olha, o telefone tem que seguir um determinado formato, que não aceita letras. No nosso exemplo anterior do Thin Client, a requisição teria que ir até o servidor, para o servidor detectar essa regra de negócio e devolver para o cliente. O que é importante vocês notarem é que a lógica, de fato, está no servidor. Apesar do cliente fazer essa verificação, esses scripts podem ser desabilitados. Então, é muito importante existir uma redundância de verificação. Mesmo que o script fale que o telefone está preenchido corretamente, na hora que essa informação chegar no servidor, o servidor deveria verificar novamente a informação e ver se está tudo ok. E o que a gente encontra como negativo aqui? Como existe uma redundância de verificação, a gente está colocando, de certa forma, um pouco de regra de negócio, um pouco de lógica da aplicação no lado do cliente e no lado do servidor. Isso pode dificultar um pouco a manutenção. Além disso, os scripts, em alguns casos, são dependentes de browser. Alguns browsers não aceitam scripts e alguns aceitam implementações específicas de script. Então, existe a possibilidade da gente ficar incompatível para determinados browsers. Aqui a gente tem uma figura que mostra a ideia desse Scripted Client. A gente tem, no lado do cliente, o HTML, que é o que a gente já tinha no Thin Client. Além disso, a gente tem scripts. E a comunicação continua a mesma, utilizando HTTP ou HTTPS. O lado do servidor também continua o mesmo. O terceiro estilo é o estilo Ajax. Esse estilo está ganhando muita popularidade ultimamente. E a característica principal dele é ser uma extensão do Scripted Client. Na essência, o Ajax não é uma linguagem de programação. O Ajax é a combinação de tecnologias. O nome dele vem de Asynchronous JavaScript and XML, que é a ideia de combinar JavaScript e XML ao mesmo tempo para dar um processamento assíncrono às páginas. O que significa esse processamento assíncrono? Em algumas situações, a gente percebe que a gente precisa atualizar só um pedaço da página. A gente vai colocar uma informação extra naquele pedaço da página.
Então, com o Ajax, a gente consegue pedir para a aplicação essa informação, a aplicação vai pegar isso num banco de dados, por exemplo, vai retornar essa informação através de XML para a gente, e a gente, no cliente, vai colocar essa informação que veio no XML nesse pedacinho da página. Então, a gente consegue mexer na página sem ter que fazer uma interação muito pesada com o lado do servidor. Em alguns casos, a gente vai ter que ir no servidor, só que o dado que vai trafegar vai ser muito menor do que o dado que deveria trafegar para atualizar uma página como um todo. Então, é basicamente uma junção de várias tecnologias e uma extensão daquele nosso estilo Scripted Clients para dar um comportamento assíncrono, ou seja, ele vai conseguir ir ao servidor, pegar alguns pedaços de informação e trocar pedaços da página sem ter que fazer uma troca inteira da página. Bom, a vantagem que ele tem é a carga parcial e assíncrona dos dados com o cliente. Quer dizer, eu consigo, aos poucos, ir colocando mais informação na página, eu consigo substituir informações na página, informações bem granulares. E uma limitação que ele tem é uma dependência com o browser, porque no momento que ele está usando scripts, igual os scripted clients, ele tem algum nível de dependência com o browser, se o browser é capaz de interpretar aquela versão do script que ele está utilizando. Bom, aqui a gente tem a figurinha do Ajax, ele é, do ponto de vista cliente-servidor, idêntico ao Scripted Client. A diferença é o protocolo de comunicação, que além do HTTP e HTTPS, ele tem um elemento chamado XML HTTP Request, que é basicamente uma camada sobre o HTTP, que consegue enviar XMLs e receber XMLs parcialmente entre o cliente e o servidor e fazer com o JavaScript a atualização da página no cliente parcialmente. Bom, e o último estilo, o penúltimo estilo, é o T-Client. Ele é um estilo um pouco mais pesado do que os estilos que a gente viu anteriormente. E a ideia dele é colocar no cliente, além de scripts e além do próprio HTML, alguns componentes. Então, esses componentes vocês podem pensar como applets Java ou então como controles ActiveX. São elementos que vão ter um processamento muito mais complexo do lado do cliente do que um script ou um HTML. E quando que eles são úteis? Eles normalmente são úteis quando a gente está querendo fazer uma apresentação muito mais elaborada para o cliente. Então, quando a gente tem um site, por exemplo, que a gente quer traçar um gráfico de evolução de algum evento, a gente possivelmente vai precisar de um componente desse tipo. Um exemplo clássico é quando a gente está querendo acessar um banco e a gente tem aquele teclado virtual para bater a senha. Aquilo normalmente é um applet Java que está fornecendo esse tipo de interação com o usuário. Fazer isso através de HTML seria bem mais difícil do que fazer com um applet Java. Bom, então as vantagens, a interface com o usuário é muito mais sofisticada, então a gente consegue elaborar muito mais a interface, fazer um acesso aos recursos locais do usuário e fornecer para ele uma interatividade muito maior. E a gente tem respostas muito mais rápidas e com menos transações. Por quê? Porque como a gente tem um componente rodando no lado do cliente, a gente não precisa estar indo o tempo todo no servidor de banco de dados e na aplicação para pegar essa informação no lado do servidor. A gente consegue processar e consegue dar respostas rápidas para o cliente. As limitações que a gente encontra, primeiro, a dependência de plataforma e segundo, a distribuição de regras de negócio. Aqui, a questão de dependência de plataforma pode ser bem grave. Se a gente está usando applets, é menos grave. Só que se a gente estiver usando o controle ActiveX, a gente se prende à plataforma Microsoft. E existem alguns controles que são presos à plataforma Linux. Então, a gente tem que tomar cuidado com o controle ou com o componente que a gente está usando na nossa aplicação. Em relação à manutenção, no momento que a gente distribui as regras de negócio, a gente vai ter um trabalho maior para manter. Se tiver um defeito na regra de negócio, a gente vai ter que corrigir tanto nesse componente que está no cliente, quanto nos componentes que estão no servidor. Aqui tem uma figurinha final desse nosso estilo T-Client. A gente tem, no lado do cliente, além de HTML scripts, a gente tem componentes. O lado do servidor continua o mesmo. E a comunicação se dá para HTTP ou HTTPS. Bom, e o nosso último estilo é o Web Delivery. Na verdade, o Web Delivery ele é o estilo mais pesado de todos e o mais desacoplado da internet. A ideia é olhar para a internet como um meio de comunicação. Ou seja, eu tenho uma empresa que tem várias filiais, cada uma num lugar diferente do mundo,
e eu preciso fazer uma aplicação que se comunique entre as várias filiais. Então eu olho para a internet só como um meio. Eu vou usar a internet para enviar dados de um lado para o outro. Eu vou usar a internet para fazer as filiais se comunicarem. Só que eu não vou me prender muito mais a HTML, me prender muito a JavaScript, me prender muito ao browser e muito menos ao protocolo HTTP. Eu vou estar enviando essas informações no protocolo que eu achar que é o mais indicado para o meu caso específico. Bom, então as vantagens que a gente tem, maior dinâmica da aplicação, tanto a interface quanto a lógica, a gente consegue fazer basicamente uma aplicação rodando nas várias máquinas dos clientes, e a gente tem transações em protocolos mais eficientes. Em algumas situações eu não estou querendo a sobrecarga que um HTTP me dá. Eu quero fazer uma conexão com um protocolo muito mais leve, muito mais ágil do que o HTTP. Então eu consigo fazer se eu estiver usando um estilo Web Delivery. Por outro lado, a gente tem uma dependência enorme de plataforma. Então, porque a gente tem praticamente a aplicação rodando na máquina cliente. A gente vai estar usando muitos recursos daquela plataforma. E a gente vai ter uma distribuição das regras de negócio. Essas regras vão estar tanto no cliente quanto no servidor. Bom, e aqui a gente tem a figurinha desse Web Delivery, onde do lado esquerdo tem a nossa camada cliente, onde ela tem basicamente o que a gente já tinha no padrão anterior, no estilo anterior, e no lado do servidor também as mesmas coisas. Só que aqui a gente tem uma carga muito mais forte nos componentes. A aplicação é basicamente os componentes, e esses componentes não usam mais necessariamente os canais HTTP para se comunicar com o servidor. Eles podem usar outros protocolos além do HTTP. Eles podem fazer chamadas em protocolos proprietários para falar com esses servidores e acessar portas não convencionais no lado do servidor. Bom, para a gente exemplificar esses vários estilos, a gente pegou um pedaço de um caso de uso que vai mostrar para vocês como que seria possível implementar esse caso de uso nos vários estilos e ver quais são as vantagens e desvantagens. Esse pedaço do caso de uso é o seguinte: ao selecionar o estado a partir de uma combo box, o usuário deverá selecionar a cidade em que se encontra a partir de uma segunda combo box. Então a gente vai ter duas combos, uma apresentando o estado e outra apresentando cidade. Nesse segundo controle, nessa segunda combo box, deve aparecer somente as cidades dentro do estado selecionado. É basicamente uma aplicação onde a gente escolhe um estado. No que a gente escolhe um estado, as opções de uma segunda combo box trocam. Passam a aparecer só as opções de cidades daquele estado. E aí a gente escolhe uma cidade e envia isso para o servidor. Então nós vamos ver como é que cada estilo consegue apoiar a esse nosso cenário. Primeiro estilo, o estilo Team Client, que é aquele mais leve, ele basicamente vai ter que ir no servidor para cada requisição. Então no momento que a gente selecionar o estado, a gente vai ter que ter um botão em algum lugar na página falando enviar. Quando a gente apertar esse botão, o cliente vai até o servidor informando qual é o estado. O servidor vai processar, vai construir a lista de cidades, que são as opções daquele estado, e vai retornar uma página para o cliente mostrando a lista de cidades. Aí o cliente vai selecionar a cidade e vai apertar o botão enviar. Então dessa forma a gente vai ter que para cada ação do cliente enviar uma requisição para o servidor vai processar essa requisição e vai dar um retorno para o cliente. No estilo Scripted Client, a gente consegue dar um pouco mais de inteligência para a aplicação. Na verdade, na hora que a gente pedir a página pela primeira vez, ele consegue mandar para a gente essa página com a lista de todos os estados e para cada estado a lista de todas as cidades daquele estado. Reparem que, como eu estou mandando toda a informação das cidades de todos os estados para o cliente, o acesso inicial a essa página vai ser muito lento, o que pode ser ruim para a gente. Vai ser um site que quando a pessoa entra no site demora para carregar inicialmente a página. No momento que essa página, com todos os estados e todas as cidades, é carregada no cliente, e o cliente selecionar um determinado estágio, automaticamente aquele estado vai mudar a combo box da cidade e vai apresentar as opções de cidade para aquele estado. Sem a gente precisar apertar um botão, porque existe um script que detecta a mudança da combo box e troca as cidades embaixo. E sem a gente precisar ir no servidor, porque toda a informação de todas as cidades já está disponível no cliente. O nosso terceiro estilo, o Ajax, ele é muito semelhante ao anterior, só que ao invés dele carregar todas as informações para o cliente, ele vai carregar só a lista de estados. Então o acesso inicial à página vai ser muito mais rápido.
No momento que a gente selecionar um determinado estado, sem precisar apertar um botão, o cliente vai se comunicar com o servidor, informando qual é o estado que foi selecionado. E o servidor vai retornar para o cliente a lista de cidades só daquele estado. Então vai acontecer uma comunicação entre o cliente e o servidor, só que o usuário não vai precisar avisar ao cliente para fazer essa comunicação, porque tem um script que já é responsável por detectar essa demanda, e automaticamente, em alguns instantes depois, a Combo Box de cidade vai listar todas as cidades que existem para aquele determinado estado. O que a gente está fazendo é diminuindo a carga inicial da página. No caso do Scripted Client, a gente vai ter que trazer tudo de uma vez só. Agora a gente está trazendo só a lista de estados e colocando uma pequena carga de troca de informação na Combo Box no momento que a Combo Box de estado é selecionada. Então a gente está trocando uma carga muito pesada por uma carga mais leve e cargas um pouquinho mais pesadas a cada vez que um estado é selecionado. O Tick Client é o quarto estilo que a gente está discutindo. Esse estilo vai ser um pouquinho diferente dos anteriores, porque a gente vai ter um componente no cliente que é responsável por essa seleção. Esse componente tem uma vantagem, que é poder ser colocado no cliente uma única vez. Então, a primeira vez que a gente acessar a página, o acesso vai ser lento, ele vai ter que trazer o componente para o cliente. A partir daí, todos os acessos que a gente fizer a essa página vai ser muito rápido, porque o componente já está no cliente, e esse componente vai fazer todo o processamento local, ele tem as informações de estados e cidades, e ele vai fazer a atualização dessas informações na tela para o usuário. Um ponto interessante aqui é que toda vez que tiver uma troca das opções de estado ou cidade disponíveis, o servidor vai ter que avisar para o cliente que houve essa troca, e o cliente vai ter que carregar esses novos dados para poder exibir para o usuário. E o Web Delivery é o nosso último ponto. Ele vai se comportar de forma equivalente ao Tick Client, que a gente já viu, e ele vai, além de fazer esse componente, que vai estar no lado do cliente, ele vai utilizar um protocolo não convencional para falar com o servidor. Esse protocolo pode otimizar, em alguns aspectos, a carga de novos dados no servidor. Só que, normalmente, esse componente que a gente utiliza em Web Delivery é um componente muito mais caro, ele utiliza tecnologias muito mais caras do que o componente do Tick Client. Então, nesse caso, o que a gente fez foi passar desde o Tick Client, que era o mais leve, até o Web Delivery, que é o mais pesado, é o estilo mais pesado de todos, cada um tem suas vantagens e desvantagens. No caso do Web Delivery, ele vai funcionar muito bem se a gente estiver num ambiente controlado, possivelmente dentro de uma empresa. Se a gente estiver num ambiente de internet, possivelmente os 3 primeiros estilos seriam os mais indicados, ou o Tick Client, ou o Scripted Client, ou o Ajax. Bom, então com isso a gente encerra a aula de hoje. A bibliografia utilizada é o livro do Connelly, que é uma bibliografia extra. Obrigado.